laranja, paninho de prato, sem falar naqueles idosos com carrinho de tração, coletando garrafas, latinha, papelão. Isso aumentou muito nos últimos meses. Pois é disso, né? É desse, essa realidade que a pessoa mais cruel do mundo não pode estar deixando de ver. Claro que hoje eu sei, todo mundo sabe, que nós formamos bolhas, que a gente vive dentro de uma bolha. De repente tu vai conversar com uma pessoa de classe alta e tu começa a conversar com ela algum tipo de assunto e tu percebe que há uma surpresa genuína nela. Mas isso está acontecendo, ela não, porque ela está numa outra vibe, está numa outra esfera. Aí tu vai conversar com uma pessoa bem mais em situação bem pior e ela também vai te falar coisas que tu não vai conseguir, porque ninguém consegue saber tudo que está se passando em todo o tempo. Só que essas pessoas que estão perdendo e que já tiveram as experiências boas nos governos do Lula, sim, o próprio Guedes está admitindo isso, do governo da Dilma, essas pessoas elas retornaram para a miséria e deve estar sendo muito difícil. Uma experiência que eu tive passando aqueles índios guaranis que ficam ali pelo centro da cidade, vendendo aqueles artesanatos maravilhosos que eles fazem, que aquilo ali é milenar. E aí um camarada passou e pisou por cima de uma daquelas coisas ali, e a outra gritou e ele saiu dizendo horrores, o camarada de terno e gravata, que poderia estar só fantasiado de executivo, né? Porque tem muito por aí. Mas assim, é tudo muito violento, é como se a gente tivesse possuído por alguma coisa, né? Pelo ódio, pela raiva, pela vontade de submeter o outro. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas conseguem ver o que está acontecendo ao redor delas. Então, como é que não pega junto e não vamos, então, dividir, vamos fazer, vamos encontrar uma maneira, mas não é só mentira, é muito triste. Realmente te tira um pouco, né, do centro. Quer dizer, aqui quem está falando é a Nair, que está falando da casa dela, que mora em Canoas. Agora, eu tenho certeza que tu está vivendo a mesma situação na tua própria vida, né? A Marilene Pullman está nos mandando aqui uma mensagem de voz também. Vamos ouvir a nossa parceira aqui. Bom dia, Bia. Bom dia, povo da Manaua. Tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas, tive um mesinho aí bastante complicado na minha saúde, mas nada grave, nada grave. Mas já estou me recuperando. E então vem aqui, né? Dar um oi pro pessoal, do financiamento coletivo, que os guerreiros que continuam firme aí contribuindo todo mês, né? Meu agradecimento e peço perseverança mais do que nunca. E quanto que tu estava falando, né, Bia? É realmente triste. Cada vez que eu vou a Porto Alegre, que eu pego o trem, assim, chega a ser uma coisa absurda, né? Então, eu geralmente, quando posso, escolho uma pessoa, né? Quando eu vejo, assim, esse eu vou ajudar, porque não dá, né? Se a gente vai ajudar todo mundo, quem Não nos dá. ajuda? Mas é incrível como aumentou, é impressionante, impressionante, né? No trem, assim, a gente fica abismada. Fora na rua, né? Mas no trem, assim, eu vejo muito. Chega a ser, às vezes, entrar 3, 4, 5. É impressionante. Pessoal, um beijo a todos e vamos lá, né? Na luta sempre. Beijo. Exatamente. É essa percepção que me parece que a gente tem que
de alguma maneira, falar sobre isso é um alerta. É um alerta, porque nós estamos perdendo um pouco o senso. É claro que tem o que fazer com relação a isso. Só que esse tem o que fazer passa por uma questão não apenas do nosso dia a dia, naquele momento que tu vai ali, compra um lanche, ajuda aquela pessoa e tal, que é uma coisa muito circunstancial, que não vai resolver problema nenhum, mas eu sempre, há muitos anos eu digo, né, se Deus tivesse que se apresentar para uma pessoa que está com fome, ia se apresentar em forma de arroz e feijão, em forma de bife, e nunca só com palavreado, porque a fome tem urgência, a doença é urgente, não é palavra, não são palavras que vão resolver aquele problema naquele minuto. Então a gente meio que age como um bombeiro social ali, naquele momento apaga o fogo da fome. Dali a 4 horas, 6 horas, aquela mesma pessoa vai estar com a mesma dor da fome. Não é solução. Mas quem disse que tu não tem... quem disse que tu pode simplesmente virar as costas e dizer não é comigo, não tenho nada a ver com isso? Né? A gente não consegue fazer isso, mesmo que queira. Vamos saber da Lua, hein? A Lua com a nossa amiga Carmen Dorila Benites Veiga. Vamos ouvi-la. Bom dia, Bia. Bom dia, família Manaua. Estamos hoje numa sexta-feira e a lua minguando, nos dando a sensação que devemos nos devotar intensamente aos assuntos do nosso interesse, porque a lua está em Escorpião. A numerologia 20/2. Aprenderemos muito nesse dia. Ao nosso respeito, teremos que tomar decisões, não sem antes analisar os prós e os contras. Há uma necessidade de mudanças. Carta do Tarô 20, julgamento. A sabedoria que permanece em nosso interior revelará a natureza oculta das coisas para podermos absorver a essência espiritual. Crianças nascidas nesse dia, 14 de fevereiro de 2020, deverão enfrentar decisões em suas vidas. Terão que julgar baseadas na razão e não nas aparências. O poder de destruir, salvar ou matar é imenso. Bom dia, namastê, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, obrigada. Olha, nós teremos no Espaço da Manaua, nós teremos um encontro em que a Cristina Rosa vai dar algumas dicas, como você pode aprender um pouco e trabalhar com a numerologia. E também a Carmen Dorila também vai fazer um encontro para falar sobre a Lua. E é um assunto assim apaixonante, né? Eu estou lendo aqui, ó, o seguinte: o transatlântico MSC Fantasia do projeto Emoções em Alto Mar do cantor Roberto Carlos está confirmado. O navio parte no dia 15 de fevereiro, amanhã, do Pier Mauá, no Rio, e vai ancorar no dia seguinte em Búzios. A viagem acontece em meio a um surto de coronavírus na China, o que já afetou alguns cruzeiros na Europa. Segundo a MSC, medidas adicionais de prevenção estão sendo tomadas para garantir a segurança dos passageiros, como um escaneamento térmico obrigatório para todos os hóspedes e tripulantes, e que nenhuma pessoa que tenha viajado a partir da China continental ou visitado a China continental. Eu tenho que confessar para vocês, eu não iria. Eu não iria mesmo. Apesar de achar que deve ser muito emocionante, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Fazer essa viagem assim. Mas olha aqui, o Oscar de Souza Marinho diz: bom dia. A verdade nua e crua. Eles eram apenas puxa-sacos dos seus chefes da época. Os generais golpistas faziam um discurso falso para o povo e os puxa-sacos reverberavam. Muito bem.
Muito bem. Talvez até nisso, né, Oscar? Não tinha também nada de. A gente que fantasiou, né? Dizendo, não, tudo bem, eles foram isso. Porque eu, pessoalmente, acho que nós tínhamos que ter feito, depois de 1985, até antes, mas muito especialmente depois de 1985, o que foi feito no Chile, que foi feito na Argentina, o que foi feito no Uruguai, até no Paraguai, né? Nós teríamos que ter feito julgamentos, mas também sei que quando foi feita a abertura, foi acordado entre as partes de que haveria uma anistia ampla, geral e restrita. Quer dizer, quem matou, matou, quem morreu, morreu, tudo fica enterrado lá no passado. Só que não ficou. Nós não fizemos uma asepsia na nossa história. E ela hoje está se atirando em cima da gente como um fantasma que estava dentro dos armários. Porque nós não fomos ali limpar os armários, né? Infelizmente o Brasil, até nisso, né? Nessa hipocrisia nacional, até nisso a gente se especializou em fazer de conta que nada aconteceu. Nós temos agora 11h10, nós temos aqui a fala da Maria Helena Baldessar, nossa amiga lá de Caxias do Sul, né? Vamos ouvi-la. Bom dia, Bia. Bom dia, gente da Manaus Alta. Bia, mais um relato, então. Eu vim morar em Caxias do Sul, que é uma das cidades mais ricas do Brasil até. Não tinha moradores de rua, não tinha vendedores, assim, pedindo, pelo amor de Deus, compre, sabe? Foi em 2015. De lá para cá, meu Deus, até nos bairros onde a gente mora, assim, tem gente pedindo, chega a ser triste. E aqui é um lugar de muito preconceito, Bia. Então, o que a gente ouve, assim, da vizinhança, essa palavra vagabundo, não trabalha porque não quer, ou coisa assim, chega a dar uma tristeza, sabe? É complicado de viver assim. E tu tem que administrar isso, porque também tu não vai ficar brigando com os vizinhos o tempo todo, né? Então tu tem que administrar porque isso demonstra assim que a pessoa perdeu uma parte da essência mais profunda do ser humano, que é você usar empatia, né? Quando tu vê uma pessoa numa situação difícil, a primeira coisa que surge em ti é uma vontade de ajudar, certo? Assim, é uma coisa natural. Só que nós estamos perdendo isso, e isso é perder a nossa capacidade de ser humano. Que a gente faz isso agora com uma pessoa estranha, e daqui a pouco tu faz isso com uma pessoa próxima, e daqui a pouco tu tá fazendo com um ser humano, e daqui a pouco tu tá separado, olhando para o outro como sendo um outro perturbador, incomodativo, sabe, que está te atrapalhando. É assim que os ricos maus, eu estou falando de verdade aqui, não estou brincando, aquelas pessoas cruéis, porque nós falamos porque essa pessoa parece louca. Não, não é louca, ela é cruel, ela é má. Não tem nada de louco. Não rasga dinheiro, não faz nada que possa se prejudicar. Ela não gosta do outro ser humano. Ela odeia, ela tem desprezo, ela é má, essencialmente má. Essas pessoas estão perdendo a capacidade de ser humana, que é a única coisa que nos diferencia dos animais, essa nossa capacidade profunda de humanidade. Um desejo, inclusive, de outras entidades e tal. E simplesmente tem pessoas que estão entre nós e que já perderam isso. Elas falam, e já te aconteceu, eu tenho certeza disso. Tu falar uma coisa para a pessoa e dizer, eu tenho nojo dessa gente. Essa gente é vagabunda, eles não trabalham porque eles não querem. Eles estão morando na rua porque eles querem. Eles estão nessa situação porque eles criaram. É assim, é como se ela fosse assim uma espécie de semideus
que está